E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Lamp Games. Vamos falar aqui sobre PlayStation e o aumento dos valores dos seus hardwares. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para não perder nenhum conteúdo, seguirem, além daqui do Broken Lamp, também seguirem o Megascópio e o Ultimate Deck, que são outros canais que eu publico conteúdo também e que eu acho que vocês vão curtir bastante. Além, claro, do site www.megascopio.com.br. E essa matéria ao fundo eu escrevi lá para o site. No caso aqui, esse vídeo está saindo aí durante a semana, mas essa notícia ela saiu no dia 27 de março. E ela diz respeito ao aumento global do preço dos hardwares do PlayStation. Aí a gente tem o PlayStation 5 base, o PlayStation 5 Digital, o Pro e até mesmo o PlayStation Portal, que ao meu ver é o hardware mais dispensável da PlayStation, sabe? Porque você precisa ter o console e ainda precisa ter o Portal e é esquisito esse movimento. E esse aumento como um todo, apesar de a gente poder conversar sobre alguns motivadores, é no mínimo curioso entender em que momento que isso acontece, né? Até porque já uma informação que eu acho que deve ser de conhecimento de todo mundo que acompanha um pouco mais de perto o mercado de jogos é que, de forma geral, os hardwares eles são subsidiados. Isso porque você quer que a pessoa compre o seu hardware, você quer que ela entre na sua plataforma e aí sim você vai ter o dinheiro com o software. Então o hardware ele acaba deixando a empresa, digamos que no prejuízo por algum momento, para num futuro você conseguir recuperar esse dinheiro. E esse aumento ele vai muito contra um discurso que a PlayStation deu um tempo atrás, em que ele garantiu que até, se não me engano, outubro ou novembro desse ano, ou começo de 2027, nós não teríamos aumento nos hardwares já produzidos. Só que nós não estamos vendo isso. Então, logicamente, o discurso de não aumento vai para o lado do investidor. Só que para o consumidor, o aumento está vindo de forma bastante real. E vamos ver qual que é o impacto que isso vai ter para a PlayStation. Ainda mais porque é uma coisa que a gente observa alguns movimentos nessa época do ano especificamente, porque a gente está finalizando o ano fiscal. E devido a isso, as notícias e assuntos referentes à parte de valores da empresa, de lucros, acaba ocorrendo de uma forma um pouco mais intensa. E apesar de ser um assunto que de verdade, para quem joga, é um assunto que não diz respeito, mas afeta, eu acho que acaba sendo interessante a gente acompanhar esse tipo de notícia de forma bastante generalizada para entender o movimento das empresas e como a gente vai gastar nosso dinheiro em cada plataforma. Dito isso, né? Como eu falei já na última sexta-feira, no dia 27, tivemos aí o anúncio de que o PlayStation teria esse aumento. E no Brasil, o aumento do valor do hardware acaba acontecendo de formas diferentes do que globalmente, porque no Brasil a PlayStation não está presente. E isso a gente acaba sentindo nos jogos também, em que quando você faz uma compra, você acaba pagando até um pouco a mais devido a taxas de conversão e etc. Porque toda compra dentro do PlayStation acaba sendo uma compra que acaba caindo no nicho internacional, né? Então você vai ter alguns impostos em cima pela ausência da empresa no Brasil, como com um escritório ou coisa do gênero. Dito isso, vamos lá, porque foi bem esquisito o que a PlayStation publicou sobre esse aumento. Como eu falei, a gente não sabia se ele ia acontecer no Brasil ou não. Ele foi anunciado para os mercados dos Estados Unidos, Japão, Europa e Reino Unido, mas no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, sim, foi confirmado que esse aumento global, sim, atingiria o Brasil também, que é um grande público consumidor do PlayStation. E aqui abre aspas para o que a PlayStation divulgou no seu blog. Com as pressões contínuas no cenário econômico global, decidimos aumentar os preços do PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e do PlayStation Portal globalmente. Sabemos que alterações de preço têm impacto em nossa comunidade e, após uma avaliação cuidadosa, concluímos que essa é a medida necessária para garantir que possamos continuar oferecendo experiências de jogo inovadoras e de alta qualidade para jogadores em todo o mundo. Me questiono um pouco sobre essas experiências, já que ela está com um lançamento bastante capenga, bastante regular. Apesar de eu achar o catálogo da Extra bacana, de forma geral, para quem
assina, eu acho que tem horas e horas de diversão ali, mesmo sem jogos Day One que o Game Pass oferece. Mas aqui é uma explicação vazia, tipo assim, pra gente continuar mantendo, vamos cobrar mais aí de vocês, sabe? E é um comportamento que não cai bem com o consumidor, ainda mais porque nesse primeiro momento, enquanto a gente não vê um reflexo dessa política no preço de serviços, que eu acho que vai chegar, a gente vê uma barreira de entrada mais sendo colocada, porque o preço no Brasil do hardware, para a gente ter uma noção, vai acabar subindo entre 400 e 600 reais, sendo que o produto mais top de linha em questão de hardware, que seria o PS5 Pro, vai estar custando aí R$ 7.500 reais. Eu sou defensor dos videogames, do console de mesa, pelo fator de que, independente se você joga PlayStation, Xbox ou Switch, eu acho que tem gente que vai falar assim, mas com 7.500 você monta um computador bacana para jogar. Sim, eu acho que você monta, não sei se para jogar tudo, mas você monta um computador bacana que vai rodar a maior parte dos jogos ali numa qualidade ok para você se divertir. Mas eu acho que o console de mesa, ele tem um papel bastante importante para você realmente se dedicar ao jogo. Para você ter o sistema fechadinho dele e sentar ali para aquele objetivo. Além do que você tem uma garantia que para mim é muito importante. Tudo que você comprar para aquele videogame, ele vai rodar. O que para um PC pode não ser verdade. Então, eu acho que esse valor ele acaba sendo bastante proibitivo. Isso porque estamos falando de um produto top de linha. A gente já vai entrar nos valores dos outros produtos também aqui que eu deixei na matéria. E claro, uma coisa já que eu vou falar aqui, que esses valores vão valer a partir de 2 de abril, tá? Então eu não consigo dissociar que esse anúncio tem a intenção de criar um senso de urgência e fazer aquele fator de trazer uma base que ainda está no PlayStation 4 bastante enraizada e não viu atração suficiente para migrar para o PlayStation 5, falar, olha, esses dias aí, hein? É a hora de você migrar porque vai ficar mais caro o rolê. Então, se você é um fã do PlayStation e tá no PlayStation 4 ainda, por algum motivo, por alguma questão financeira, isso pode ser um gatilho para você ser empurrado para a nova plataforma de alguma forma. Ainda mais porque o PlayStation 4 tá tendo servidores ligados, perdendo jogos ali e aqui, então eu acho que eles realmente já estão querendo descontinuar o PlayStation 4, ainda mais porque a gente também tá vendo uma iniciativa do PlayStation 6 nos próximos anos aí. Mas beleza. Vamos agora para os preços aqui no Brasil, que ficaram o seguinte. O PlayStation 5 ele sai de 4.500, eu vou arredondar, tá? Para 5.100. O PS5 Digital Edition, ele sai de 4.000 para 4.600 ou 599, mas como eu falei, vou arredondar. O PlayStation 5 Pro, ele sai de 7.000 para 7.500 e o PlayStation Portal sai de 7.500 para 7.900. Então, assim, são valores absurdos, né? Eu acho que hoje em dia, devido aos hardwares e as gerações estarem mais longas, a gente vê uma desvalorização menor dos videogames quando a gente compara tempo barra data de lançamento. E são valores absurdos, né? Ainda mais porque se a gente pensar que o mais básico vai ser a edição digital, que não tem o valor de... que não tem o disco, ela vai subir R$600, que é um valor significativo. Ela vai subir o máximo que dá. Então, é complicado e vamos ver como que os jogadores, de forma geral, vão se comportar em relação a isso, né? Lembrando que, até o momento, esse preço ele não afeta as pessoas que já têm o videogame, ele acaba afetando as pessoas como uma barreira de entrada, né? Como uma conversão que a pessoa quer fazer para a nova plataforma. Seguindo aí para os outros países, Estados Unidos, o PlayStation 5 foi para $650, a sua versão digital para $600, o PlayStation 5 Pro foi para $900 e o Portal foi para 250. Enquanto isso, Reino Unido, a gente tem aí 570 libras, a Digital foi para 520 libras, o Pro foi para 790 libras e o Portal foi para 220 libras. E na Europa e Japão, né, a gente teve aqui o PlayStation 5 na Europa a 650 euros, no Japão a 9.980 ienes,
Na versão digital, 600 euros. Enquanto isso, no Japão, 89.980 ienes. O PlayStation 5 Pro, 900 euros. Aqui, né, se a gente pegar para comparar bem pareado com o dólar. Bem pareado com o dólar, se a gente parar para ver. E o Portal aqui foi para 250 euros, enquanto o Japão foi para quase 40 mil ienes, aí 39.980. Então são valores que eu acredito que também sejam significativos para os outros países, porque por mais que a gente fale assim, mas se a gente pegar e converter, mas cara, a pessoa que ganha em dólar, ela vai ter a sua vida em dólar, em iene, em foda-se a moeda. Então ela vai ter as contas para pagar, vai ter tudo. E o videogame acaba sendo um produto que não é essencial realmente, né? Não é obrigatório. É uma coisa que dentro da vida de muitas pessoas é o supérfluo, é o entretenimento, e existe entretenimento mais barato. Então, aqui a gente está vendo um aumento de preço alto, acredito, que sim, vai ser uma barreira de entrada. E novamente, acho que futuramente a gente vai ver um aumento no preço de serviços, afetando não só quem topou entrar nesse barco louco de entrar de comprar o videogame com aumento de preço a partir de 2 de abril, mas também vai afetar aquela pessoa que já tem e tem as assinaturas aí. E aí a gente vai ter a resposta a partir, na minha imaginação aqui, pensando sobre o assunto, a partir de 2 métricas, que é, caso eles divulguem quantas unidades foram vendidas nesse período de transição, o que eu acho muito difícil acontecer, porque se for um valor baixo, eles vão ver que eles erraram, e o quanto de assinantes eles vão perder / ganhar nos seus serviços. Agora, eu queria conversar sobre, também aproveitar o vídeo, sobre conjunturas globais que poderiam afetar a questão aqui, né, dessa migração. Já dando uma ressalva aqui que eu fiz no último parágrafo, que os aumentos da PlayStation, assim como da Microsoft, eles são feitos de uma forma localizada para o país. Então, isso é um ponto que acaba sendo positivo, mas que não amortiza o custo do produto. Beleza, agora voltando para a parte especulação que eu queria conversar aqui com vocês, que é, a gente está num momento do mundo bastante turbulento, e as empresas, obviamente, estão sendo impactadas por isso de diferentes formas. A gente, além de guerras, a gente está vendo uma busca por terras raras, que, para quem não sabe, ou tá num buraco, é basicamente o material que a gente vai usar para a produção de chips e semicondutores, e isso vai para toda a parte de eletrônica. Então, os videogames, PCs e placas de vídeo são afetados, também como concorrência dos videogames que utilizam esses semicondutores, que utilizam placas de vídeos e outras peças de hardware. Nós temos o desenvolvimento da IA de uma forma... Desenvolvimento não, né? Não vou nem usar essa palavra. Eu não vou entrar em tópico de o que eu penso de IA aqui, mas a gente está tendo a questão de investir em servidores de IA também de uma forma desenfreada, fazendo com que notícias recentes mostrem que as placas dedicadas a IA já se esgotaram e muitas empresas estão recorrendo a outras placas que não são para esse propósito, mas que também servem. Então isso cria uma concorrência para além dos chips, para além do recurso natural e as limitações que isso vai acontecendo, né? Então você vai ter esses produtos subindo no mercado e esses valores e os preços escalonando. Então a gente pode estar tendo essa questão de guerras em diferentes partes do mundo, políticas muito bizarras acontecendo. Eu não preciso comentar aqui sobre o Trump, porque eu acho que todo mundo está acompanhando as loucuras que ele está fazendo aí pelo mundo, metendo bedelho em todo o país que ele acha que ele pode e que é uma atitude filha da puta. Então, isso tudo também acaba colaborando para esse aumento de preços, o embate de embargos entre países, por onde pode passar, por onde não pode passar. E eu coloco todas essas conjunturas aqui, não que foram coisas oficiais, né, faladas, mas uma análise mesmo, vendo a situação do mundo que está à nossa volta, que é sempre interessante a gente para isso. O que está por trás do comunicado que a empresa está soltando? Sabe? Sim, também existe a busca desenfreada pelo lucro, o acionista quer ganhar mais, só que também tem esse fator
dos recursos e etc. que eu comentei. O que traz a gente para um cenário muito caótico, porque dentro desse cenário, né? Na minha cabeça, o ideal seria você manter a sua empresa, tentar aumentar a sua base de jogadores e oferecer um serviço de qualidade, um serviço interessante para atrair mais pessoas. Como que, ok, vamos ganhar dinheiro com isso, mas vamos estender um pouco o prazo para fidelizar essa base de jogadores e maximizar esse ganho a partir da qualidade do produto. Só que eu acho que a gente vê no meio disso tudo, somando uma ganância empresarial com uma ganância por recursos, junto com uma escassez, eu acho que acontece um efeito de que a empresa ela não quer ceder em nenhum momento, então ela vai querer milar o máximo possível essa base de jogadores, tornando um produto cada vez mais de elite. A curto prazo vai funcionar para essa base estabelecida ou uma base que quer mudar, mas a médio e longo prazo é um efeito que eu acredito que seja bem negativo, porque você vai ter uma diminuição daquela base, talvez uma queda no engajamento, que vai vir que vai ser um reflexo da queda da qualidade do produto, porque a pessoa vai comprar aquele videogame ou vai entrar num console war maluco falando que PlayStation é o melhor pedaço de plástico do mundo, ou vai pegar e abandonar, falar foda-se, vou fazer outra coisa porque não tenho mais dinheiro para gastar nessa bosta. Então, a longo e médio prazo, eu acho que essa atitude de aumento de preço junto com uma falta de explicação e as empresas não quererem ceder um pouco é bastante complicado, né? Porque a gente acaba entrando num jogo em que o jogador, não vamos nem colocar como jogador, vamos colocar como consumidor pensando em mídia, videogame, produto, hardware, tudo isso num balaio produto. A gente entra nesse jogo em que o consumidor entra com empolgação, só que ele se sente lesado no processo e pode muito bem abandonar. Então, como eu falei, a médio e longo prazo eu acho que é uma atitude burra. É uma atitude que quer ser imediatista e que, em boa parte, esquece como que as coisas se desenvolveram, né? Então aí depois eles tentam aqueles arcos de redenção, não, vamos baixar o preço, vamos, bibi, popopó. E aí a bosta já tá feita, você já perdeu o público, você acabou falindo muitos estúdios, como é o caso do que a PlayStation tá fazendo aí. Você tá correndo atrás do rabo, tentando fazer dinheiro com live service, que já passou a moda. E aí, junto com a queda do público, você também vê a queda da empresa. Mas isso que não falei, médio e longo prazo. Agora a gente vai ter esse aumento de preço que vai impactar mesmo mais quem tá entrando, mas que é bastante complicado da gente ver. E é bom a gente ficar ligado nesse tipo de tópico. E não tem como, né, a gente desvincular esse fator do aumento de preço com política nacional, com política internacional. É bem complicado a gente não desvincular. E eu acho que quem tenta desvincular dessa forma é, no mínimo, bem tapado. No mínimo, né? Porque parece aquela pessoa que não consegue enxergar um palmo à frente e ver que tudo isso que a gente tá vivendo vai influenciar, mas o cara não eu quero meu joguinho sem ideologia. Vai pra puta que pariu, sabe? E fatalmente acaba sendo um movimento bem de direita esse, que é foda, ou gente burra de forma geral. Mas eu vou parando por aqui porque não era minha intenção bem entrar nesse tópico, mas falando sobre especulações é um pouco difícil não entrar, tendo em vista que até a própria PlayStation cita coisas globais. Muito amplo. Se você quiser ser mais objetivo, é mais interessante e você vai ser muito mais esclarecedor pro seu público. Então, bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo meio bad, né? Falar de aumento, falar fechamento de estúdio e, porra, é isso, mas eu acho que eu vou intercalar com uns reviews pra tentar trazer uma leveza aos tópicos. Bom, é isso aí. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários, fala aí o que vocês acham dessa situação toda. Lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.